Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós estamos dando início ao nosso segundo bimestre e também a nossa segunda apostila, nosso segundo material, tá? Bom, nesse material nós vamos começar a partir do módulo 5, que a gente finalizou 4, e nós vamos continuar com a mesma regra, tá, gente? Atividade mínima de vocês e vou fazendo algumas atividades complementares com vocês durante o decorrer das aulas, tá? Bom, o tema que nós vamos estudar agora é o equilíbrio dos corpos extensos. Inicialmente, a gente vai estudar o momento de uma força, ou, né, como eu gosto de chamar, do torque, tá? Bom, esse conteúdo é motivado por algumas perguntas bem simples, mas ao mesmo tempo desafiadoras. Por exemplo, como que a gente deve afrouxar, né, desatarrachar um parafuso que está emperrado? Bom, a gente deve usar uma chave curta ou com um cabo mais longo. A gente pode segurar de qualquer jeito no cabo do material, ou se existe algum ângulo específico. Ou então, por exemplo, para eu cortar um papelão, é melhor usar uma tesoura pequena ou uma tesoura grande? O que é mais indicado para apertar um arame? Um alicate grande ou um alicate pequeno? O que é mais indicado para arrancar um prego? Um martelo com cabo grande ou com um cabo pequeno, cabo curto? Então, esse tipo de pergunta, esse tipo digamos assim, de desafios do dia a dia, que geralmente nós não refletimos sobre isso, tá? São respondidos de maneira clássica pela física, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o que é o momento de uma força? Bom, o momento de uma força, ela é a grandeza que a gente associa às condições para que uma força consiga fazer com que um outro corpo entre em rotação, tá? Então, esse tipo de efeito é chamado de torque ou momento de uma força, tá? Bom, aqui nós temos o exemplo aqui. Nós temos um parafuso que está sendo apertado, tá? No sentido anti-horário, no sentido horário, ele vai estar apertando, se eu não me engano, e aí no sentido anti-horário ele afrouxa, tá? Bom, então a gente tem aqui algo interessante. A gente pode observar a força indicada aqui por esse desenho verde, pela seta verde. Nós temos aqui o braço da chave que está sendo utilizado, braço de alavanca, que está sendo representado pelo azul, e o sentido da rotação que está sendo indicado aqui pela seta curva, né, vermelha. Há dois casos importantes para a gente estudar aqui. Primeiro, quando a linha de ação, que a gente chama de LA, essa linha de ação da força aqui, ó, é perpendicular à barra, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com a barra. Isso é importante, porque para calcular o momento, basta eu fazer F vezes B. O sinal de mais ou menos aqui é porque se o sentido for anti-horário, nós dizemos que vai ser o sentido positivo, e no sentido horário é o sentido negativo, tá? É uma conversão que já é utilizada basicamente toda vez assim. Outro detalhe importante, como força é Newton e o comprimento B, que é o comprimento da alavanca, né, do braço da alavanca, é uma distância, nós vamos dizer então que a unidade do Sistema Internacional do Momento é Newton vezes metro, tá? Ou Newton metro, tá bom? Segundo caso importante, ó, quando o ângulo não é igual a 90 graus, tá? Quando o ângulo não for igual a 90 graus, a gente vai ter dois modos de calcular. O primeiro utilizando a lei dos senos, tá? Quando a linha não é. Nesse caso, a gente pode utilizar a lei dos senos aqui, ó. Se você observar, forma um ângulo de 90 graus aqui. A gente pode estender aqui esse eixo para que forme um ângulo de 90 graus e utilizar o seguinte, ó, o braço da alavanca vai ser igual ao comprimento dela vezes o seno desse ângulo formado aqui, da linha de ação com o comprimento aqui do braço da alavanca, tá? Um outro modo, e seria um modo mais simples, é usar o seguinte: a gente acrescenta o seno de alfa aqui no lugar do B, que é o comprimento, tá? O seno de alfa, L seno de alfa, para substituir aquele B lá. Aí eu só preciso lembrar de alguns valores específicos para seno de alfa, que a gente vai ver nos exercícios, tá? Então, bora para os exercícios. Lembrando, toda vez que um corpo estiver com rotação e eu quiser calcular o torque ou o momento angular, a gente vai utilizar uma dessas duas formas. Ou o momento é igual à força vezes o braço, ou
o momento vezes o comprimento do braço vezes o ângulo, o seno do ângulo que ele forma com a força. É um detalhe importante aqui, mais ou menos. Mais sentido anti-horário, menos é o sentido horário, tá? Só lembrar disso aqui. Bom, eu vou estar resolvendo alguns exercícios com vocês da plataforma e o exercício 1 e 2 vai ficar para vocês resolverem lá no Maestro, tá? Vocês fazerem e aí na nossa próxima aula eu irei corrigir esse exercício com vocês, tá? Vou corrigir antes de começar a aula para que vocês vejam como é que é a resposta, mas não deixem de fazer, pois, como a gente sempre tem feito, eles valem ponto, tá? Inclusive, do primeiro bimestre, eu já coloquei lá a pontuação das notas, tá? Vamos agora aqui para o Paint aqui, vamos ver esses exercícios que eu separei para estar fazendo com vocês. O primeiro exercício, tá? Diz o seguinte: segundo o manual da moto Honda CG125, o valor aconselhado do torque para apertar a porca do eixo dianteiro sem danificar é de 60 Nm, tá? Então, se eu usar uma chave de boca semelhante a essa que está desenhada aí, a força que produzirá esse torque é... Então, nesse contexto aqui, tá? Eu tenho o seguinte: o momento é igual a força vezes o deslocamento, ou vezes, né, o braço, o tamanho do braço. Eu tenho um braço de 20 centímetros de alavanca aqui. Nesse caso aqui, em metros, fica 0,20, tá? Eu faço a primeira conversão. Quanto que vale o momento? Eu quero saber o valor da força, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o B e passar para o outro lado dividindo. Então, o momento dividido por B. O valor do momento é 60 e o valor do braço 0,20, tá? Eu posso multiplicar por 10 em cima e embaixo para tirar a vírgula, ou seja, 600 sobre 2, dividindo, então, a força F, que tem que ser aplicada, é de 300 newtons, tá, gente? Seria equivalente a você pegar um peso de 30 quilos, tá? Seria basicamente isso aí. Bom, então, resumindo aqui, eu pego uma questão de cálculo, eu pego a fórmula, substituo os cálculos. Observem que ele fala que é para desatarrachar, tá? Então é o sentido positivo. E mesmo assim a gente não precisaria do sinal para resolver essa questão. Mas num outro exercício aqui a gente vai ver a questão do sinal, tá? Segundo exemplo. Querendo se arrancar um prego com um martelo, conforme mostra a figura, qual das forças indicadas, qual das setas aqui será mais eficiente para esse modelo, né? Então vamos lá, deixa eu aumentar aqui. Bom, pessoal, nesse caso, a gente tem que lembrar o seguinte: a melhor opção para fazer força na rotação de um objeto, que no caso do martelo, ele vai rotacionar nesse sentido aqui para poder arrancar o prego, o que tem que acontecer? O ângulo de 90 graus é o que vai ser o mais eficiente, tá? É o que é mais importante. Então, nesse caso, é a força C, tá? Essa direção é a mais recomendada, sempre formando um ângulo de 90 graus com o cabo do martelo, tá bom? Então, nesse caso aqui, 90 graus é o ângulo ideal para poder exercer força. Por quê? Porque o momento é mais ou menos a força vezes o comprimento vezes o seno do ângulo. Vocês vão aprender daqui uns dias que o valor máximo de seno é o seno de 90 graus, que é igual a 1. Bom, um detalhe importante aí. Terceiro exemplo: quando o homem está deitado numa rede de massa desprezível, as forças que esta aplica na parede formam um ângulo de 30 graus com a horizontal, e a intensidade de cada uma delas é de 600 newtons. Então, em cada ponto aqui, ó, tem 600 newtons de força aplicado aqui, ó. A gente tem em cada lado 600 newtons de força sendo aplicado, tá? Bom, e isso pela reação, né? Tem 600 para cá também e tem 600 para cá, para esse lado. Bom, uma das coisas que a gente pode notar é o seguinte: vamos pegar um desses desenhos aqui para a gente estar analisando aqui separado, tá? Então nós temos a força aqui de 600 newtons, nós temos aqui um ângulo de 30 graus com horizontal e nós temos aqui uma força perpendicular para cima, tá? Que vai indicar
vai ser contrário, na verdade, à força peso, que é anulado. Nesse caso aqui, isso aqui forma um triângulo retângulo, tá? Não é um triângulo perfeito aqui no meu desenho, mas forma, em termos de vetores, um triângulo. Então eu posso usar o seno de um determinado ângulo, no caso o seno de 30 graus, ele vai ser igual ao cateto oposto, a força em y, dividido pela hipotenusa, que é 600 newtons, tá? Nesse caso, eu tenho que lembrar que o seno de 30 é meio. E aí, eu tenho Fy sobre 600. Multiplicando cruzado, duas vezes a força é igual a 600, portanto, essa força tem que ser igual a 300 newtons. A força Fy é igual a 300 newtons. Porém, você vai perceber que essa força aqui para cima, ó, tem aqui desse lado e tem aqui desse lado. Então, a força peso, que aponta para baixo, então peso é duas vezes a força y, ou seja, é duas vezes 300, logo a força peso é de 600 newtons, tá? Esse é o valor da força peso, tá? Bom, mas esse aí não é, digamos aqui, a letra A, né? O peso do homem, tá bom? 600 newtons. Agora vamos para a letra B. Não é a letra B, isso aqui é a A. A letra B. O gancho da parede foi mal instalado e resiste apenas até 1.300 newtons. Quantas crianças de 30 quilos a rede pode suportar? Bom, vamos pensar um pouquinho. Então, nesse caso, a rede pode suportar 1.300 newtons, né? Então, vamos pegar o mesmo esquema. Vamos pensar no seguinte, ó. O seno de y aí, ou melhor, o seno de 30 de y, seno de 30 graus, ele é igual a força Fy dividido por 1.300 agora, que é o valor do peso. Ao invés de 600, vai ser 1.300, tá bom? Nesse caso, nós vamos ter que meio é igual a força Fy dividido por 1.300. Se nós multiplicarmos cruzado, nós vamos ter que duas vezes a força Fy é igual a 1.300. Podemos passar o 2 dividindo, então a força Fy é igual a 650 newtons, tá? Que é a metade de 1.300, tá bom? Nesse caso, se a criança tem 30 quilos, 10 crianças vão dar 300 newtons. Então, para superar o valor final aí da quantidade de crianças, a gente deve levar em consideração um total de 4 crianças. Por quê? Olha só. Deixa eu fazer aqui no cantinho. Ó. Ficou meio... vamos fazer aqui do lado. Ó. Pensa o seguinte. Ó. Uma criança, ela tem 30 quilos, tá bom? Isso significa dizer que o peso de uma criança é igual a 300 newtons. Você multiplica por 10, tá? Peso, massa vezes gravidade, a gente viu no caderno passado, tá bom? Então, se eu tenho 1.300 no caso, eu sei que o peso, 4 vezes, por exemplo, 1.300, vamos fazer diferente, dividido para 300, que seria uma criança, eu posso cortar os dois zeros e dividir, na verdade, 13 por 3. 13 dividido para 3 dá 4, 4 vezes 3, 12, sobra 1. Então significa dizer que eu posso colocar 4 crianças, que vai dar um total de 1.200 newtons de peso, tá? Ou 120 quilos. E eu não posso colocar mais uma criança, porque senão ela vai ultrapassar os 1.300 que a questão fala pra gente. Se tem 1.300 e tem um peso de 30 quilos, lembre-se, 1.300 newtons, 30 quilos em forma de peso é 300 newtons. Então, para eu poder completar os 1.300, basta observar que 4 vezes 300 dá 1.200. E se eu colocasse 5 crianças, por exemplo, daria 1.500, o que faria com que a rede caísse, tá bom? Então, 4 crianças. Bom, pessoal, então para a gente finalizar aqui a nossa aula, vamos resolver esse último exercício aqui. Vocês viram que no vídeo ficou um áudio... o meu áudio desligou, eu mutei sem querer e não notei, então por isso que ficou essa questão aqui, vai ficar separado, tá? Eu não vou renderizar e colocar no vídeo só porque vai demorar bastante para fazer isso, então eu vou me ausentar de fazer isso
esse processo, tá? Então vou só reexplicar para vocês, ó. Uma das modalidades de ginástica olímpica é a das argolas. Nessa modalidade, os músculos mais solicitados são os do braço, que suportam cargas horizontais e verticais, tá? Na região dorsal. Considerando um atleta cuja massa é de 60 quilogramas e sendo o comprimento indicado na figura a seguir, como vocês podem ver aqui, a primeira pergunta é qual é a tração olhando na forma vertical, que seria essa primeira forma aqui. Então, suponha que esse quadrado seja a pessoa, tá? Então, a gente vai perceber uma força para baixo, que seria a força peso, e como são dois braços conectados a dois fios verticais nessa simulação, então nós temos aqui duas forças de tração apontadas para cima, tá? De iguais, mas que se complementam com a força que se completam, né, ou melhor, se equilibram com a força peso. Então nós temos a tração para cima na letra A e a força peso para baixo. Nesse contexto eu posso dizer que duas vezes a tração ela é igual ao peso, tá? Ora, o peso eu sei que é massa vezes gravidade. Logo, duas vezes a tração é a massa dele, que é 60, vezes a gravidade, que é 10. Portanto, o dobro da tração vai ser 600, que é o valor do peso, e passa-se o 2 dividindo, e conclui-se então que a tração vale 300 newtons. Esse é o valor da força de tração, tá bom? Como que eu faço a letra B agora? Bom, a letra B, a gente vai pensar mais ou menos no seguinte, ó. Simulando esse desenho, a gente vai ter isso aqui, ó. Eu vou fechar um quadrado grande. Deixa eu pegar até aqui embaixo, ó, mais para baixo. Eu vou fechar um quadrado aqui grande. Quadrado não, um retângulo, né? E vamos imaginar o seguinte. Essa de vermelho que eu vou estar fazendo aqui... Opa, não, agora eu quero uma reta. O de vermelho que eu vou estar fazendo aqui vai conectar aqui os braços, né? A parte da argola, do fio das argolas com o braço, tá bom? E aí, a gente tem algumas informações que são importantes. Por exemplo, aqui, ó, nós temos 3 metros. Aqui nós temos meio metro aqui, nós temos meio metro aqui e meio metro aqui. Além disso, aqui embaixo é 1,5, tá? Esse ângulo que ele faz aqui, nós vamos chamar ele de ângulo θ, tá bom? Pegando um desses triângulos, podem ser qualquer um dos dois, tá? Mas vamos pegar esse aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo girar ele 180 graus, ó. Então nós estamos simulando esse triângulo aqui, tá? Nós estamos simulando ele aqui do lado. Então nós vamos ter duas abordagens. Uma com os valores numéricos de distância e de altura e outra com as forças, né? Essa aqui representará a tração em x, que seria a vertical, né? A horizontal aqui, ó, essas duas estaria representada aqui em cima. Aqui é a tração de verdade, a total, a resultante da tração, e aqui a componente vertical da tração. E esse aqui é o ângulo θ, tá? Pode ser comparado com qualquer um dos dois triângulos. Aqui bastaria eu inverter ele horizontalmente, que daria isso. Bom, nessas duas abordagens, a gente vai pegar o que para a letra B? Primeiro, se eu observar as medidas numéricas, a tangente desse ângulo, ela pode ser calculada, ó, da seguinte maneira. Ó, tangente, ela é cateto oposto, que é meio metro, sobre o cateto adjacente, que é 3 metros, tá bom? Por outro lado, a tangente desse ângulo, que eu esqueci de colocar ele aqui, ó, também pode ser calculado como sendo o cateto oposto da força, no caso seria a força x, né, a tração em x, na direção de x, e a componente da vertical, que seria o cateto adjacente. Então, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente em si, a gente só vai usar para poder elaborar essas duas regras, mas para o cálculo final nós vamos fazer isso aqui, ó. As trações, ela é igual a meio sobre 3. Ou você poderia fazer o seguinte, gente, que seria muito mais fácil do que eu estar explicando assim, tá? Ó, esquece tangente. Faz só assim, ó. A base sobre a altura é igual a base sobre a altura. Muito mais fácil, tá? Então, eu estava explicando de uma forma muito complexa lá, então ficou mutado. Ainda bem que aí pelo menos agora tem uma oportunidade boa para explicar isso aqui de maneira mais legal, tá bom? Então, ó, se eu multiplicar cruzado aqui, eu vou... Não precisa nem multiplicar cruzado, né? Eu quero saber o valor da tração em x. Então, eu vou pegar a tração em y, passar para o outro lado multiplicando, ó.
que é elevado a 300, que a gente calculou lá em cima, esse carinha vale 300, dividido por 3. Ora, 300 dividido por 3, eu vou simplificar primeiro, vai dar 100 e meio vezes 100, multiplicar por meio e dividir por 2. Então fica 50 newtons, que é a metade de 100. Aí a gente finaliza essa questão muito mais simples do que eu estava explicando anteriormente, tá? Então, pessoal, agora sim, façam os exercícios na plataforma, deixem um like aqui embaixo e, sei lá, comentem embaixo para poder também fazer chamada. Então, fique com Deus, pessoal, e até a nossa próxima aula. Falou!